Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui em mais um momento, Gotas de Luz. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de poder dividir com vocês, compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi durante esses dias. Porque desde quando eu recebo aquilo que eu preciso compartilhar com vocês, eu já vou estudando, eu vou olhando, eu vou buscando algumas coisas. E aí a gente, com isso, aprende muito mais. E é muito bom poder passar isso para vocês. É muito bom saber que a gente, além do poder ler, além do poder aprender, a gente pode principalmente praticar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque desse jeito é que a gente consegue crescer espiritualmente. E é exatamente isso que nós vamos conversar sobre esse tema hoje. Cresçamos para o bem, que é sobre o Evangelho de João 3:34, do livro O Evangelho de João, de Emmanuel, e é na página 83 que tem esse item, tá? E a parte do Evangelho de João, ele diz o seguinte: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito com limitação. João 3:34. E o que fala a página 83 do nosso livro? Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. O título diz: cresçamos para o bem. Nós sabemos, como estudiosos do Espiritismo que somos, que quando a gente reencarna, a nossa intenção maior é qual? Crescer. E claro que é crescer para o bem. A gente nunca vai crescer para uma coisa pior ou para o inferior. A gente sempre vai para o mais, não é isso, gente? É para o bem. Então, o título já diz tudo: cresçamos para o bem. E aí esse primeiro trechinho fala o seguinte: para a gente observar ao nosso redor tudo aquilo que Deus nos dá, que Deus não tem limitações para nos dar nada. Tudo que nós temos, tudo que o universo nos dá, que é criado por Deus, ele é para todos nós que estamos aqui encarnados. Deus não faz distinção em dar nada para o seu filho. Assim como fala que nós, homens, nós temos limitações sim para dar. Por quê? Alguns de nós porque nós temos realmente uma certa limitação, ou a gente se prende muito a algumas coisas materiais, ou até mesmo outros por não saber como dividir, por não saber como dar. E a gente sabe que isso faz parte de quê? Da caridade. O dar é a caridade. E a caridade maior é aquela caridade moral. É aquela que a gente dá aquilo que a gente tem de nosso. Não é aquilo que eu recebo. Por exemplo, eu trabalho e recebo dinheiro. O dinheiro, ele não é meu. Ele vem para mim. Agora, quando eu dou a minha palavra, quando eu dou um abraço, quando eu dou um gesto de afeto, de carinho, isso é meu, isso vem de mim. Essa é a verdadeira caridade, que é a caridade moral. Claro que é tão importante quanto, gente, a caridade material também. Nós sabemos disso. Nós sabemos que existem irmãos que necessitam dessa caridade material. Mas a gente precisa ter olhos para enxergar quem necessita da caridade material e quem necessita da caridade moral. Porque muitas vezes, aqueles que necessitam da caridade moral nem sempre deixam parecer, deixam transparecer, deixam à mostra. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que estão sorridentes, que estão realmente parecendo que estão felizes, mas por dentro não estão. E aí é que a gente precisa enxergar o outro, para tentar entender, para dar uma palavra, para dar um carinho, para dar um afeto, praticando assim a caridade moral. Até porque a gente sabe que é isso que a gente deseja para a gente, não é verdade? Então a gente precisa dar para receber. Então aqui fala o seguinte: enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificamente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Então é exatamente assim que Deus nos dá.
Ele reparte, ele divide exatamente igual para todos nós. Basta que nós consigamos enxergar isso, não é verdade? Consigamos enxergar a beleza de tudo que existe ao nosso redor. Que tenhamos a fé, principalmente aquela fé que desponta quando a gente menos acha que ela vai aparecer. É quando a gente está com um problema, é quando a gente está passando por alguma situação de conflito conosco, ou quando a gente acha que, poxa, por que aquilo aconteceu? E cadê a nossa fé de colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita? Se eu acredito que Deus é Pai, Ele é bom, Ele nunca vai fazer nada para o nosso mal, Ele nunca vai prejudicar a gente. Ele apenas está dando para a gente aquilo que a gente necessita para a nossa evolução. Então, por que eu vou reclamar? O porquê eu vou maldizer de uma situação? Eu preciso aprender com aquilo, internalizar aquilo que eu preciso aprender naquele momento para colocar em prática. E sem esquecer, toda vez que acontece algo que para nós é uma coisa negativa, com certeza a gente precisa enxergar o lado bom daquilo ali. É brincar de Poliana. Eu acho que na outra palestra, no outro Gotas de Luz, eu falei com vocês sobre isso, não foi? Que a gente coloca um pouco o pensamento de Poliana. Vamos parar de pensar só o que é ruim e vamos pensar no bom. O porquê não pode ser bom? O que eu tenho que aprender com aquilo que está acontecendo nesse momento? E cadê a minha fé? E no momento em que a gente está mais necessitado, é que a gente precisa praticar a fé. Se eu tenho a fé cega de que o Deus é poderoso, Ele é bom, Ele é Pai e Ele é justo, eu não vou temer. Eu vou continuar acreditando que sim, aquilo que está acontecendo é para o meu crescimento, é para a minha evolução. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material? Acontece no reino do Espírito. As partes da sabedoria e do amor fazem constantemente abertas. Perdão, gente, é as portas, tá? As portas da sabedoria e do amor fazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, no rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza que possa perceber e utilizar proveitosamente. Portanto, para todos nós é dado as mesmas situações de aprendizagem, de necessidade que nós temos, porque Deus conhece as nossas necessidades, e aquilo nos é dado sem limitações. Mas a gente só pega, só recebe, só internaliza isso se a gente acreditar. E principalmente aquilo que eu necessito. Não é isso? O que vem para mim é aquilo que eu preciso. Basta eu acreditar nisso. E com certeza eu vou ter uma vida muito mais tranquila, porque eu vou ter fé e eu vou ter persistência em saber que quanto mais eu continuar a minha caminhada, evoluindo, crescendo para o bem, coisas melhores virão para mim. Por quê? Porque, como a gente falou no texto, aqui no início que eu comentei, é dando que a gente recebe. E claro, não é esperar receber. A gente sabe que a resposta vem naturalmente com a vida, com as coisas que vão acontecendo naturalmente na nossa vida. Não é verdade? Então a gente precisa entender que Deus não dá com limitação. Deus dá pra gente tudo igual. É tudo abrangendo o nosso universo que está ao nosso redor. Basta que saibamos enxergar tudo isso e, principalmente, que saibamos valorizar tudo isso. Tudo que nos é dado. Para concluir, diz assim: então observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então não é Deus que limita a gente. A gente tem o nosso espírito, ele já tem as nossas limitações. Eu aprendo aquilo que para mim vai ser útil na minha caminhada evolutiva. Aí eu dou um exemplo bobo. Quando eu era menina, eu tentei porque eu queria tocar violão. Calejei todos os meus dedos, fiz minha mãe pagar aulas de violão. E não deu, porque aquilo não era pra mim. Mas eu queria porque eu achava bonito.
Mas aquilo, mesmo eu insistindo, mesmo eu tentando, eu não tenho o dom para tocar violão. Então a gente precisa entender que aquilo que nos é dado, a gente precisa entender qual é o nosso dom. É tipo a gente fazer aquele teste vocacional, né? Pra gente saber o que é que a gente necessita para entender qual vai ser a nossa profissão, né? Que a gente faz isso muito, fazia. Hoje em dia a gente já nem usa muito isso com os adolescentes para saber qual é a carreira que eles iriam seguir. A vida é mais ou menos isso, gente. A gente precisa entender quais são os pontos que são necessários para o meu crescimento, para a minha evolução. E não adianta eu ficar olhando na vida de um, na vida do outro, porque cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua necessidade de aprendizagem, cada um tem aquilo que precisa para evoluir, para crescer. Então, não adianta eu olhar para o outro, é olhar para mim. Eu tenho que me preocupar com a minha evolução, com o meu crescimento. O que está ao meu redor, claro, se eu conseguir irradiar aquilo que eu tenho de bom para quem está ao meu redor, é claro que o ambiente que eu vivo, é claro que o ambiente onde eu estou, seja ele familiar, profissional, de lazer, com amigos, vai ser um ambiente muito mais saudável. Por quê? Porque eu vou conseguir passar para o outro aquilo que eu tenho de bom. E claro, gente, se eu estou dando algo de bom, com certeza eu receberei algo de bom também. Então, o que é que a gente precisa hoje? Crescer para o bem. É apenas isso. É simples? Não. Mas é uma caminhada de degrau por degrau, de andar por andar, que a gente consegue chegar lá. Com certeza. Era isso que eu queria dividir com vocês sobre o Evangelho de João. Então, que possamos crescer para o bem. Que possamos entender que cada dia que acordamos, necessitamos ser melhores do que o dia anterior. Que Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. Até a próxima. Boa noite. Depois dessas reflexões, né, do Evangelho por Emmanuel, falando do Evangelho de João, né, cresçamos para o bem, né, já estamos conectados com o Pai Maior, já estamos conectados com a espiritualidade do bem dessas duas casas amorosas, Jesus e Jacó. Vamos só buscar o nosso cantinho, se lá ainda não estivermos, aquele onde a nossa conexão se faz mais fácil, mais tranquila, menos ruídos internos, né? E vamos nos acomodar da maneira mais confortável possível para que as bênçãos divinas encontrem em nós o cálice perfeito para se acomodarem, nos trazendo paz, saúde, forças, tudo de bom que necessitamos, né? Antes de começarmos o nosso atendimento espiritual, lembramos mais uma vez, a pandemia não acabou, gente, não é? Então, a gente tem sempre que reforçar esse aviso, porque muitas pessoas ainda parecem não enxergar isso, né? E façamos o nosso papel. Sejamos aqueles que agem da melhor maneira possível, nos preservando, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social, nada de aglomerações, nada de encontrar com aquele amigo que não víamos há 10 anos e que veio nos visitar. E esse amigo pode estar trazendo alguma coisa de ruim, um vírus para dentro da nossa casa, né? Então vamos evitar contatos desnecessários com pessoas com quem já não tenhamos contato corriqueiro, porque com essas a gente não tem nada que fazer, são pessoas do nosso trabalho, do nosso relacionamento diário com familiares, vizinhos, né? Isso aí tudo bem, né? Mas já basta esses que já se relacionam com vários outros e que a gente não tem o controle, não é verdade? Então vamos sim ter fé, mas é como tem um memezinho que saiu por aí, né? Um homem ajoelhado pedindo a Jesus Cristo: Senhor, por favor, me livra do Covid. E aí Jesus entrega uma máscara para ele e diz: sim, mas use máscara, né? Então é mais ou menos por aí. Jesus nos dá todo o suporte, a espiritualidade do bem está fazendo o possível e o impossível para que recebamos fluidos de imunidade, fortalecendo a nossa saúde, de modo que mesmo que contraiamos esse vírus, seja uma coisinha muito leve, sem maiores consequências. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, como em tudo na vida. Para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, nos cuidemos com responsabilidade, máscara corretamente utilizada, a higienização das mãos, né?
e o distanciamento social. E fortalecendo o nosso corpo com alimentação saudável, né? Tomando sol sempre que possível, verificando como está o nível da nossa vitamina D, se for necessário suplementação, façamos, né? Já descobrimos que é muito importante para a manutenção da saúde. Então vamos trabalhar, fazer a nossa parte. E o resto, Deus está no comando sempre, tenhamos certeza disso. Então vamos fechar os nossos olhos, sem esquecer da nossa garrafinha de água, né? Ou copo de água, importante para receber mais bênçãos e essas bênçãos serem continuadamente durante a semana. Enquanto essa aguinha durar, estaremos renovando as bênçãos divinas dentro de nós. Então vamos ao nosso exercício respiratório para eliminar qualquer resquício de desvio, de desatenção, focando no nosso atendimento, focando na conexão com o Pai Maior, com Jesus Cristo, Nossa Senhora, nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões. Então vamos inspirar profundamente, mentalizando bênçãos divinas que já estão sendo derramadas abundantemente sobre o nosso lar, sobre o nosso campo, sobre o campo dos nossos familiares que estão conosco na nossa casa. Então vamos reter essas bênçãos, tudo de bom que assim o desejarmos, o que mais estamos necessitando de paz, harmonia, paciência, tolerância, saúde. Vamos reter tudo isso dentro de nós e expirar o que não queremos, o que não nos faz bem decididamente, mágoas, ressentimentos, dores emocionais. Expiremos tudo de ruim e negativo. Inspiremos profundamente bênçãos de luz, bênçãos divinas se derramando sobre nós. Retenhamos, inundando todas as células do nosso corpo, os nossos tecidos, órgãos, fluidos, luz, muita luz. E expiremos o que não nos serve, o que nos adoece, o que nos joga para baixo, o que nos deprime. E agora, respirando tranquilamente, vamos convidar os nossos anjos guardiões para que sejam conosco aqui agora, neste momento de paz, de luz. Os nossos amigos espirituais, além, é claro, dos nossos atendentes fraternos que já estão conosco, a espiritualidade dessas duas casas amorosas que nunca nos faltam, estão sempre conosco. Mas aqueles amigos nossos particulares, aqueles a quem sabemos que velam por nós constantemente, nos mostrando o melhor caminho a seguir, tentando nos inspirar. Mas precisamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, para que possamos receber essas orientações divinas. Então, meus amigos, assim, plenamente conectados com a espiritualidade do bem, conversemos com os nossos atendentes fraternos. Digamos a ele o que nos incomoda, o que nos dói. Dores físicas, coloquemos as nossas mãos no lugar que nos incomoda, pedindo ao Pai de misericórdia que seja permitido derramarem bênçãos de saúde, de cura, recuperação sobre cada um de nós, sobre aquele lugarzinho que mais nos dói. Para as nossas dores da alma, abramos o nosso coração, que seja pleno de amor, de gratidão, e com certeza as dores das nossas almas serão curadas, sim, porque quando nos enchemos, irmãos e irmãs, de amor, de gratidão, tudo fica minimizado. As dores diminuem porque entendemos a misericórdia divina, o porquê dos nossos problemas. E aí, com a aceitação, vem a resiliência, vem a resignação quando não conseguimos mudar aquilo que nos incomoda. Mas também vem a inspiração divina, para que consigamos modificar o que nos incomoda. Modificar, transportar as montanhas da revolta, da ansiedade
e nos tornando assim simplesmente agradecidos a Deus pela oportunidade, porque sabemos que tudo que nos chega nesta vida ou é bênção ou é aprendizado. Então buscamos aprender o que temos que aprender com os que nos chega e que achamos que não é bom. É um aprendizado importante na nossa caminhada evolutiva. E assim, nessa certeza de que estamos aqui com um objetivo, com uma missão, por menos clara que ela seja em nossa mente, ela existe. Ninguém está só reencarnado. Espíritos do bem estão velando pelo nosso caminhar, buscando nos mostrar o caminho. Tenhamos ouvidos para ouvir e olhos de ver essas orientações, meus irmãos queridos. Peçamos a Deus misericórdia, sim, para as nossas dores, peçamos. Nada nos impede, muito pelo contrário, devemos pedir humildemente a Deus, nosso Pai, entendendo os seus desígnios, mas pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele que nos ajude, se não for possível, nos libertar do que nos aflige, que nos fortaleça, nos dê as forças necessárias, o amparo divino, para que possamos seguir adiante firmes e fortes no nosso processo evolutivo. E assim, meus irmãos queridos, os nossos atendentes fraternos derramando imensas bênçãos sobre cada um de nós, podemos perceber chuva de pétalas brancas, pétalas amarelo-ouro derramadas sobre nós, chuva de luzes, luz de cor verde curando-nos, luz de cor rosa enchendo o nosso coração de amor, de fraternidade. E assim, sintamo-nos já curados, já abençoados, mais leves, felizes e agradecidos e agradecidas, enquanto os nossos amigos terminam o nosso atendimento, finalizando a chuva de bênçãos sobre nós. Vamos envolver a todos os que sofrem em luz, Senhor, misericórdia de toda a humanidade sofredora, encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra, misericórdia de todos, Pai. Misericórdia dos encarnados que estão padecendo de situações difíceis com esta pandemia, falta de assistência médica, desemprego, perdas terríveis, lutos, misericórdia de todos. Abençoa todos aqueles que estão doentes, seja de Covid-19 ou outras doenças, mas que se de Covid-19, que tenhamos fé, tenhamos a certeza de que não estamos sós. E ela passará sem maiores transtornos, sem maiores consequências e sequelas na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, para que a nossa fé seja fortalecida, amparada, abençoada, cada vez mais ampliada. E peçamos a Deus misericórdia para todos aqueles que encarnados roubam, matam, violentam, fraudam. Misericórdia desses seres equivocados, Senhor. Misericórdia dos desencarnados que, sintonizados com os encarnados em trevas, potencializam as suas ações, perturbam o ambiente terrestre. Luz, muita luz sobre todos que estão nas ruas, sem teto, sem abrigo, nos presídios, culpados ou inocentes. Luz, meu Pai, para todos os sofrimentos, grandes tragédias, tragédias particulares que nem sabemos onde estão, com quem são. Luz, muita luz sobre todos. Muita luz sobre o nosso planeta, projetemos a amorosidade, a nossa luz, porque sim, somos luz, somos centelhas divinas, somos deuses dentro de nós. Então, Senhor, projetemos, permita que possamos contribuir projetando
a nossa amorosidade, luz intensa sobre o nosso planeta, mudando a sua psicosfera. Vamos contribuir com o trabalho de Jesus e da Mãe Santíssima para liberar o nosso planeta deste momento pandêmico em que se encontra. Cura para a humanidade, sentimentos perversos, negativos, cura-nos. Possamos nós seguir o Cristo, servindo de exemplo para quem está ao nosso redor. Muita paz para todos nós. E encerramos com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche, se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê um resto de semana de fé, de força, certeza do bem maior que nos espera sempre. Muita paz.